Bem, então, esse conjunto de coisas, ele precisa sair para além da nossa bolha, né? Ultimamente, com essa questão das redes sociais, tem falado muito da bolha, né? E a assistência social, ela acaba sendo uma grande bolha. Quem está dentro dela? Os gestores, os técnicos do SUAS, os conselheiros da assistência social e vinculados à assistência social, mas, efetivamente, o usuário não consegue encontrar esse espaço. Então, eu quero aqui, através dessa live, lançar um desafio para que a gente promova essa participação do usuário dentro da política de assistência social. E é muito importante não desistir, e eu tenho trabalhado muito nesse eixo da importância da valorização, protagonismo e planejamento da política de assistência social. Porque nada disso é possível se não fizermos um movimento de revisitar a nossa política de assistência social. Porque você não vai ter a valorização do profissional do SUAS se o profissional do SUAS ele não for reconhecido no seu papel, na sua importância. E não é esperar o reconhecimento somente da gestão, ou do prefeito, da prefeita, da cidade em que você reside. É você construir esse caminho. Você precisa, muitas vezes, gritar. Né? Eu fui secretário de assistência social 3 vezes. Né? Uma vez na cidade de Suzano e 2 vezes na cidade de Ubatuba. E eu tive uma surpresa quando eu fui gestor. Eu era diretor, né, de políticas sociais. Na primeira semana de trabalho, nunca tinha trabalhado na assistência social, eu tinha sido conselheiro de assistência social, tinha sido gestor de organização social, mas gestor, até então, eu não tinha sido gestor ainda. E aí 2 assistentes sociais muito experientes param na minha frente assim, cruzam o braço e falam: Márcio, quais são as orientações? Pensa numa saia justa, né? Imagina, primeira semana de trabalho, né, você está sentindo ainda. E aí, o que eu respondi para elas? Vocês continuam fazendo trabalho, durante 30 dias, nada muda, e aí nós vamos fazer um balanço, depois dos 30 dias, e aí nós vamos fazer os ajustes que forem necessários. Aquilo que estiver dando certo continua, e aquilo que precisar de um novo ajuste, ele vai ser feito ouvida a equipe da assistência social. Não foi algo que eu planejei, mas o gestor, ele tem o papel inglório de dar as respostas, porque faz parte. Se você é um gestor do equipamento, você responde pelo equipamento. Logo, a equipe vai buscar em você algumas respostas, alguns encaminhamentos, em algumas diretrizes. E o gestor não pode ter medo da equipe dele. Precisa conversar. E se não souber, pergunta. Naquele momento, eu achei importante, e eu senti um pouco de malícia ali naquela pergunta também, fazer um balanço. Por que eu estou contando esse episódio? Porque muitas vezes você chega numa secretaria querendo mudar tudo, né? Você é a última bolacha do pacote. Então, você fala, a partir de agora, né, sob nova direção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas você não chegou, né? Certamente, e aí nós estamos falando aqui, né, do profissional do SUAS, né, do técnico do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, com certeza aquele técnico sabe mais do que quem está chegando. Então, para não errar, e aí eu falo isso para amigos meus que são gestores em outras cidades também, para não errar, escute a sua equipe. Não tome nenhuma medida sem fazer esse pré-diagnóstico da sua equipe sobre a real necessidade. Talvez você tenha que mudar tudo. Na cidade de Suzano, nós precisamos fazer uma mudança brusca, porque eu peguei o momento da migração da LOAS para o SUAS. Como tinha que implantar o CRAS, depois os CREAS, tinha essa questão da vigilância socioassistencial, enfim. A mudança era mesmo necessária. Mas ainda assim, a equipe foi ouvida. Então é muito importante que você divida essa responsabilidade com a equipe. Você saiba delegar. Na cidade de Ubatuba, também tive uma experiência muito agradável. Na primeira semana também,
na minha segunda participação como secretário de assistência social. Das 3, só uma delas eu comecei a gestão. E faz toda uma diferença, né? E aí eu vou bem rapidinho falar aqui, porque não é o centro da nossa discussão aqui. Mas 6 profissionais efetivos da secretaria me procuraram e falaram: Márcio, nós queremos uma agenda com você. Eu achei ótimo. Foi um movimento. Eu ia procurar a equipe. No momento, não iria talvez procurar os técnicos efetivos de forma separada, mas os atuais gestores do equipamento. Mas foi interessante, porque o efetivo não sai, né? Então ele não depende de portaria, de comissionamento, ele está ali. E foi uma conversa ótima, né, de ouvir a equipe, e a partir dali eu estabeleci com eles um compromisso qual foi a solicitação? Que os coordenadores do CRAS e do CREAS fossem funcionários efetivos. Eu achei extremamente importante e assumi esse compromisso. Foi fácil bancar? Não foi fácil bancar. Porque dentro de uma administração pública, tem vários interesses aí que você precisa enfrentar. Mas conseguimos. Não foi mantido até o final, mas durante ali o período em que eu estava, inclusive na gestão do Anderson, que está aqui na live, não sei se ele ainda está por aqui, ele manteve também esse padrão, porque é muito importante a valorização do profissional. Ali não há espaço para a gente usar de palco, né? A política de assistência social, ela tem diretrizes a serem cumpridas, né? Então, ela não ninguém está ali para fazer só o que quer. Existem diretrizes nacionais ali que o município precisa se comprometer.